Lei 15.256 possibilita diagnóstico tardio de autismo. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você. E, para começar, eu costumo dizer que eu sou filha do rei. Eu sou mãe, avó, esposa, amiga. E, profissionalmente, eu sou advogada há mais de 30 anos da área da saúde. Eu atendo especificamente médicos, então, sim, eu defendo, não me julguem, eu defendo os médicos. E nesses 30 anos de militância na área da saúde, o que a gente quer como missão, e eu falo a gente porque eu estou junto com essa profissão, que é a medicina, que a gente quer é colocar o paciente como centro no atendimento. Isso é muito interessante, porque aí chega a lei que você acabou de mencionar, que vou colar 15.256, agora, do dia 13 de novembro, que veio trazer uma luz para pessoas adultas e idosos. O que é essa lei? A lei, na verdade, é a possibilidade de um diagnóstico tardio. Aquela pessoa que não sabia por que era tão introspectivo, por que vivia a invisibilidade, por que se irritava com o barulho, enfim, com tantas coisas que acontecem, a pessoa era rotulada como diferente. Então, hoje, a gente tem a possibilidade de ter um diagnóstico, mesmo que tardio. Como se faz o diagnóstico? Hoje, o atendimento ele precisa ser estruturado tanto no SUS quanto na parte de assistências médicas. E o profissional habilitado para fazer esse diagnóstico é o neuropsicólogo. Então, veja só. Existe o risco de não ter atendimento? Porque as pessoas reclamam bastante de falta de atendimento. Existe. Só que nós, enquanto sociedade, enquanto políticas públicas, estamos fazendo a nossa parte de quê? Existe a lei para o atendimento. Agora é alinhar com esses profissionais, contratar mais profissionais e também fazer a qualificação deles. Então, o exame em si é um exame, um diagnóstico feito por eu penso que até seria multidisciplinar, não é? Passando pelo médico de saúde base, aquele clínico que as pessoas não gostam muito, dividiu tudo em muitas especialidades, mas tem aquele médico, o médico da família, que conhece você e tudo que você faz. E sabe que se você tomar aspirina vai dar ruim, por exemplo. Então, ele vai te encaminhar para esse diagnóstico com um neuropsicólogo, e a partir daí, toma-se outras tratativas no tratamento. Como a lei protege os portadores do transtorno do espectro autista? Eu não vou romantizar aqui. A lei, ela protege porque ela é direito de todos. Então, a nossa Constituição. Às vezes parece ser romantizado. Mas veja, quando existe a lei, existe o seu direito. Logo, se você não tem esse atendimento, você pode buscá-lo através, por exemplo, da Secretaria da Saúde, tá bom? E aqui a gente não está falando de judicialização, tá certo? Como advogado, às vezes as pessoas pensam, ah, vamos falar de judicialização. Não. Quanto menos judicialização, melhor. A garantia do paciente é a lei posta. Agora, a instrumentalização disso, a efetividade deste direito tem que ser buscado pelo paciente. Há risco de banalização do diagnóstico? Eu acredito que o risco maior é exatamente o oposto, né? Porque quando a gente está falando, aqui a gente está falando de diagnóstico feito de forma técnica e séria. Então, não pode e não há banalização quando a gente trata de um processo multidisciplinar e com seriedade. Então, a gente está falando de saúde pública, e os profissionais habilitados para este fim, eles são profissionais capacitados. Então, eu acredito que é o oposto, tá certo? Desmistificar mesmo, porque ficou meio na moda que todo mundo tem TDAH, que todo mundo é autista. Sim, isso é uma coisa que tem acontecido. Mas de verdade, você paciente, você que está ouvindo aí a gente, você quer
Isso. Então, quando a gente pensa com seriedade, a gente deixa de banalizar a situação. Como e quando buscar o diagnóstico? A primeira coisa é pensar em qualidade de vida. E aí tem alguns pilares que a gente precisa entender. A primeira é se autoconhecer. Conheça-te a si mesmo. Isso já é recomendação bíblica antiga. Mas a primeira coisa é entender esse paciente enquanto pessoa. A gente precisa cuidar da saúde, não da doença. Então, quando a pessoa, o meu filho, meu marido, enfim, um tio, alguém distante, que a gente entenda que possa haver a possibilidade de ter esse diagnóstico, recomenda primeiro que ele se conheça, porque às vezes ele só está passando um mau dia, um mau momento, não é? Em tempos frenéticos de inteligência artificial e de muitas telas, a depressão e o burnout já é uma realidade para a gente. Então, veja, década de 70 era diferente, as pessoas conviviam, eu acredito muito mesmo nisso, que as pessoas conviviam com essa diferença e sem saber. Então, para que você quer saber hoje? Isso é importante. Por que que você quer? Eu quero ter qualidade de vida. Eu quero ter minimamente a possibilidade de não ficar no barulho, no trabalho ou em casa. Alguém respeitar essa minha vontade de colocar um fone de ouvido, não porque eu sou antissocial, mas porque aquele meu mundo é diferente. E aí talvez o silêncio vai fazer bem para essa pessoa. Então, o primeiro ponto, autoconhecimento 100%. Cuidar primeiro de você. Assim como tem a regra do avião, que você primeiro coloca o, o instrumento lá, a máscara de oxigênio em você e depois cuida do outro, essa é a premissa número 1. Cuida de você. A partir daí você consegue cuidar do seu entorno com mais segurança. A importância do diagnóstico. Qual é o impacto da lei? Não é? Então, essa lei, ela corrige uma lacuna histórica. Milhares de adultos e idosos que viveram décadas sem o diagnóstico, agora o Estado está olhando para eles. Então, essa é a primeira mensagem, você está sendo visto. Então, tira o manto da invisibilidade e vem para cá esse diagnóstico. Mas você não é o seu diagnóstico, isso é importante saber. Por quê? Porque o autismo ele não desaparece ao longo da idade, ele se expressa diferente e entender isso pode transformar a sua vida. Por fim, eu queria deixar aqui, eu falei para você da questão da banalização, é que o diagnóstico não é rótulo. O diagnóstico não rotula, ele liberta, ele dá sentido à história da pessoa e abre portas para direitos e cuidados. Por que é tão importante esse diagnóstico? Talvez ele é um ato de dignidade. Ele devolve pertencimento, compreensão e qualidade de vida. E a minha mensagem para você final é que autismo não é só pauta de criança, é pauta da vida inteira. E o Brasil finalmente reconhece isso em lei. Gostou das orientações? Você pode entrar em contato com a doutora Francisca pelo Instagram, @framuracaoficial. E acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.